Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar aí tudo que você precisa saber da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá bom? Porque amanhã a gente começa um desafio de leitura, né? Nós vamos ler aí um capítulo por dia de 1 Tessalonicenses e 2ª. Então esse é o primeiro vídeo aí, nós vamos começar com 1 Tessalônica, né? Tessalonicenses aí. E eu vou falar aqui tudo que você precisa saber, o contexto, quem escreveu, vocês já sabem que foi Paulo, porque tá no título aí do vídeo, né? Mas que ano, onde que estava acontecendo, qual que era o contexto, quais são os tópicos, qual que é o resumo aí, a divisão dos capítulos, enfim, qual que é o conteúdo dessa carta, porque amanhã você vai começar esse desafio com tudo, tá certo? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like e vamos falar aí, né, sobre a carta, né? A carta aí de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, né? E, gente, uma coisa interessante que a gente precisa entender é que essa igreja, o apóstolo Paulo, ele fundou, né? Ele abriu, enfim, ele começou o trabalho aí na cidade de Tessalônica. Isso tá lá registrado no livro de Atos 17, tá? Atos 17, você pode ler depois, tá escrito lá, né? Na verdade, Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica, foram aí 3 sábados, né? Assim, 3 semanas, foram poucas, né? Em média, mais ou menos, ele ficou pouco tempo nessa cidade, mas a igreja era uma igreja forte, uma igreja aí madura. Nós vamos ler logo no primeiro capítulo aí que eles eram uma igreja madura. Então, o apóstolo Paulo implementou essa igreja em pouco tempo, porém ela era forte, certo? E qual que eram os problemas, assim, basicamente, que a gente vai entender, vai ver aí na carta, né? Porque ele estava escrevendo essa carta. A primeira coisa é que, né, as pessoas ali, né, os fiéis, os cristãos, o que estava acontecendo? Eles acreditavam que Jesus ia voltar. Que Jesus ia voltar a qualquer momento e eles pararam de trabalhar. Porque não, Jesus vai voltar, eu não preciso trabalhar. Né? Olha que coisa aí, né, gente? Só que o apóstolo Paulo fala que não, ó, Jesus vai voltar, nós temos que esperar, nós temos que, né, ansiar pela volta do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus, mas nós temos que trabalhar. Não tem essa aí de ficar, né, viajando no monte, não sei, não, ó. Jesus vai voltar, ok, precisamos esperar, ok, mas devemos trabalhar, não devemos parar de trabalhar, né? E uma outra coisa era que muitos ali questionavam o apostolado do apóstolo Paulo, né? Questionavam quem era o apóstolo Paulo e tudo mais. Então esses eram os grandes problemas aí que estava acontecendo ali na igreja, certo? Então vamos lá, gente. Eu só fiz um breve resuminho aqui. Se você já gostou do conteúdo, já se inscreve, tá? Mas vamos lá. Autor, nosso querido apóstolo Paulo, né? Escrito entre 50 e 51 depois de Cristo. O título teve origem da primeira carta a Paulo à igreja de Tessalônica, né? Na cidade aí de Tessalônica. Nós já vamos entender um pouquinho mais sobre ela lá. O contexto. Tessalônica é a capital da Macedônia, uma província romana aí. Quando Paulo chegou nesse local em sua segunda viagem missionária, este era um próspero centro comercial e porto marítimo com cerca de 200 mil pessoas. Então, você presta atenção, se você está lendo comigo aí todas as cartas do apóstolo Paulo, você deve ter percebido que ele sempre implanta, né, as igrejas ali, ele abre as igrejas em lugares estratégicos, em lugares onde passavam muitas pessoas, né? Aí, ó, era um porto marítimo, era um centro comercial, era muito próspero, passava muitas pessoas. Então, esse era o objetivo dele, alcançar essas pessoas, que essas pessoas iam para outros lugares e, enfim, era uma rotatividade grande de pessoas ali que iam conhecer Jesus e o evangelho ia se espalhar mais rapidamente aí pelo mundo e tudo mais. Então ele era estratégico, né? Algo que a gente precisa também ser, de vez em quando, ter algumas estratégias. Deus nos dá estratégia para, enfim, fazer o que ele manda a gente fazer, certo? A pregação de Paulo levou muitos para a fé em Cristo Jesus, mas a intensa perseguição dos céticos o forçou a fugir da igreja. Então, foi algo rápido, muitas pessoas, né, aceitaram Jesus aí, mas ele teve que fugir. O apóstolo Paulo aí, ele foi para Bereia, onde deixou os seus amigos, Timóteo e Silas, para continuar o ministério. Mas o que acontece aí, gente? Mas os judeus que eram contra ele o seguiram
né? Até onde ele foi, e foram fazer o quê? Tumulto, né? Paulo foi para onde? Ele foi para Atenas e depois para Corinto, onde recebeu uma mensagem de Timóteo dos cristãos tessalônicos. Então, essa carta aqui é resposta de Paulo para a carta de Timóteo, porque Timóteo estava contando, né? Contou como que estava, o que estava acontecendo, certo, gente? Dúvidas? Comenta aí, tá? Eu sempre respondo os comentários, vocês vão respondendo. Vamos aí para a próxima etapa. Local de registro, Corinto. O apóstolo Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta. Escrito para a igreja de Tessalônica. Entre as primeiras cartas de Paulo, Tessalônica foi escrita para incentivar a igreja em Tessalônica e elogiar os fiéis por sua fé. Paulo instrui os cristãos a viverem uma vida de retidão e santidade, o que engloba a súplica contra a imoralidade sexual. O apóstolo Paulo vai falar, né, bastante sobre isso aí. Nós vamos enfim, quando chegar o capítulo aí eu vou, né, a gente vai estar comentando mais sobre esse assunto. Essa poderosa comunhão é uma fonte permanente de alegria para o apóstolo Paulo. Mas algumas igrejas se equivocam em relação à segunda vinda de Cristo por pensar que os fiéis que morreram antes desse retorno serão esquecidos na ressurreição. Tô pegando aqui minha outra Bíblia. Então, algo interessante aí que eu não falei no começo é que Tessalônica, até 1ª e 2ª Tessalonicenses aí, são as epístolas, né? As cartas aí de Paulo que ele mais fala sobre, tem um assunto escatológico, sobre a volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus. Então, isso é algo aí que a gente precisa deixar registrado, né? As cartas que ele mais fala sobre a volta de Jesus. Então, isso aí é muito interessante. Olha, quase que cai aqui a minha água, mas vamos lá. Então, o apóstolo Paulo, o que ele fala? Vamos lá. O apóstolo Paulo afirma, gente, eu vou lendo aqui porque são muitas informações, eu não tá tudo decorado, então eu vou lendo para mim não falar nada errado aí para vocês. O apóstolo Paulo afirma que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e depois serão arrebatados juntamente com os que estiverem vivos para encontrar o Senhor nos ares. Esta carta de Paulo finaliza com várias exortações. Esse é um tema polêmico que também quando chegar no capítulo eu vou falar um pouquinho mais, porque aqui é só o panorama geral, certo? Né? Mas essa questão da morte, quem tá morto, quem tá vivo, né? Quem morreu com Cristo, o que acontece depois da morte. Inclusive eu tenho um vídeo que fala o que acontece depois da morte, né? Eu fiz com o apóstolo Cleito. Se você não viu, vai lá na minha playlist, ou se eu não me engano tema sobre morte, eu nem sei como que chama a playlist, mas tem lá. O que acontece depois da morte? Põe morte, que eu acho que já vai aparecer e você vai ter aí uma noção do que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Passei aqui pelo conteúdo. Palavras-chave. Palavras-chave aí de 1ª Tessalonicenses firmeza e segunda vinda. Então, é um assunto aí, né? A segunda vinda, a escatologia é algo que tem bastante aí nesse livro, tá? E o que ele fala, ó? Paulo elogia os fiéis tessalônicos por sua firmeza na fé, apesar da herança do paganismo grego. Então, eles tinham firmeza. No primeiro capítulo nós vamos ver isso, ele já elogiando a igreja por algumas questões de maturidade, de fé, de firmeza realmente. Então, por isso que essa é a palavra-chave, tá? No tempo em que a segunda vinda de Cristo era bastante esperada, Paulo escreve e conforta sobre a certeza e a necessidade da volta de Cristo. Isso é algo que vai acontecer, né? Tem muitas pessoas aí que chamam os crentes de louco, disso, daquilo e tudo mais, mas é algo que vai acontecer. Eu tenho fé, eu creio nisso, né? Isso é a base da fé cristã. Uma das coisas, né? Você crê que Jesus vai voltar, que ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. Nós temos que ter essa certeza,
certeza. Então vamos aí para os tópicos, né? Quais são os tópicos, né? Vamos se dizer assuntos principais aí de 1 Tessalonicenses. Deus espera que os cristãos sirvam de exemplo para os incrédulos. Aí fica a questão, né? Será que você tem dado exemplo? A perseguição nunca é uma razão para deixar a Deus. Talvez você conheceu Jesus agora, né? Que eu gosto de falar bastante com pessoas que estão começando na fé, né? Pessoas ainda que não sabem muitas coisas, e eu acredito que eu faço um conteúdo aqui simples de entender, né? Com palavras fáceis, uma forma didática fácil para as pessoas que não conhecem Jesus ainda, que começaram a ler a Bíblia agora e não entendem muitas coisas, né? E talvez você está começando na fé agora, você conheceu Jesus, você está naquela coisa do primeiro amor, e talvez tenham pessoas te perseguindo, pessoas te enchendo o saco, pessoas, desculpa o palavreado, né, mas pessoas chatas que querem de alguma forma, né, estão te perseguindo. Mas saiba que isso nunca é razão para deixar a Deus, para deixar o seu Jesus. Então você continua firme aí, que Deus vai te dar força, tá bom? A gente vai ver isso também na carta de 1 Tessalonicenses. Nossa última vitória é em Cristo, a volta de Cristo é certa. Os cristãos devem orar pela igreja e pelos seus líderes. Olha aí, né? Quando a gente tá vendo tanta coisa difícil na igreja, né? Hoje em dia, pessoas que... Enfim, é um assunto polêmico, difícil, mas os cristãos devem orar pela igreja, né? Pela igreja de Cristo, pelos líderes. E, enfim, viver em santidade é a vontade de Deus para todo o cristão. A santidade, a palavra santidade aí na Bíblia, né? É separado para, né? Você é separado para algo. Então, você não faz coisas porque você, né? Você é separado para algo, né? Santidade, você se santificar aí, certo? Nós vamos falar mais sobre esses assuntos. Resumo: saudação, 1º capítulo, versículo 1. Agradecimento pela fé tessalônica, do capítulo 1, versículo 2 ao 10. O ministério de Paulo em Tessalônica, do capítulo 2 ao capítulo 4. Preparação para a vinda do Senhor, do capítulo 4 ao 5. E considerações finais do capítulo 5, do versículo 12 ao 28. Gente, tá demais, tá maravilhoso esse livro. Eu espero que você tenha gostado aí. Muito obrigado você que chegou até aqui. Dúvidas, sugestões, comente, me siga lá no Instagram, Miriam Iesca. Lá eu tô postando stories, você vai vendo aí os bastidores da gravação, enfim, eu tô pondo bastante conteúdo lá. Então, essa parte do grupo do Telegram, se quiser também, eu ponho os vídeos lá, a gente conversa, né, é aberto ali, todo mundo fala. E por último, porém não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal, fechado? É isso, um beijo no seu coração e até amanhã. Se prepara que amanhã comentários e reflexões do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Um beijo no seu coração e até!